Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Curiositate. E a convidada do dia é a Tatiele Cristina. Ela é brasileira, natural de Piranhas, em Goiás. Tatiele está cursando administração e é criadora de conteúdo do perfil @Curiositate. Seja muito bem-vinda, Tatiele Cristina. Oi, Tati, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo ótimo, obrigada por participar do nosso podcast. Para quem não sabe, a Tati, ela é a criadora do conteúdo do Instagram Curiositate, e eu gostaria de saber como que veio a ideia do seu Instagram, onde você arruma as suas inspirações. Então, eu comecei no Instagram, especificamente, com Curiositate. Tem pouquíssimo tempo, foi foi esse ano passado, então tem um ano, que eu comecei o Curiositate. Só que antes, desde muito novinha, eu estava envolvida já nessa questão de gravar conteúdo para internet, gravar vídeo, essas coisas assim. Gravava muito pro YouTube. Mas era outro conteúdo, né? Diferente do Curiositate. Só que isso já foi me ensinando muitas coisas, por exemplo, a editar vídeo, a saber essas questões de técnicas, né? Um pouco mais assim de gravação mesmo. E aí, quando veio a ideia do Curiositate, eu tava trabalhando com nada a ver com internet. Só que aí era o que eu queria, né? Era o que eu sempre gostei de fazer, na verdade, era isso. Então, quando veio a ideia, eu fui logo pensar, né? Sobre o que eu poderia falar. E aí, nisso, vieram várias ideias, né? Porque eu queria falar sobre tudo, assim, né? Eu queria, em um vídeo, falar de filme, no outro vídeo, falar de sei lá o que, história, geografia, enfim. E aí, depois, quando eu entendi que, nossa, curiosidades, então seria um tema bem interessante, porque eu poderia englobar vários assuntos, né? E aí foi quando veio a ideia do Curiositate. O nome caiu como uma luva, assim, foi perfeito. E, e aí eu já acompanhava alguns canais, né? Eu consumia conteúdo. Na verdade, eu costumo falar que todo mundo consome conteúdo, né? Depende do conteúdo que a gente consome. E eu já gostava bastante desses vídeos de curiosidades. E aí acompanhava alguns perfis, e aí foi que eu falei, não, vai ser legal se eu falar sobre esses assuntos curiosos e tal. E aí veio essa inspiração, assim, peguei como inspirações alguns canais também, e aí eu comecei. E qual que é a sua formação? Que faculdade você fez? Então, eu estou estudando ainda, eu estou no 5º semestre de administração. E eu lembro que quando eu comecei, inclusive, entrando nesse tópico que você mencionou, é, quando me perguntavam, né, qual era a minha formação, na verdade, eu falava, pessoal, eu ainda não sou formada, tá? Eu tenho só 20 anos, que foi a idade que eu comecei, mas eu brincava e falava, vocês acham que eu estudo o quê? E aí vinham várias, várias pessoas para falar, eu acho que você faz psicologia. Eu acho que você faz história, você tem jeito de professora de história. Não, eu acho que você faz jornalismo. E aí, no final das contas, não era nada, quase ninguém acertava, porque faço, né, a administração. Mas começou como meio que um hobby, né? Falar sobre assuntos que saem um pouco do que eu estudo, mas que no final das contas ajuda, tipo, tem alguns conteúdos que me ajudaram bastante, como negócios digitais, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Sim, e no seu Instagram, qual que é o seu público-alvo? Ah, é uma boa pergunta, porque
O meu público é bem diverso, assim, porque eu acho que a pessoa precisa ser uma pessoa que tem algum nível de curiosidade, assim. Às vezes questionar um pouco, às vezes não tanto, não questões tão grandes, sabe, como filosofias e etc. Mas é só pensar assim, isso é assim, mas por que é assim? Sei lá, se a pessoa tem essa curiosidade, ela já vai se encaixar no público e ela vai assistir aos vídeos. E muitas pessoas me falam assim, que me acompanham, eu assisti esse vídeo, assim, veio como eu tinha essa dúvida, mas tipo assim, eu tinha essa dúvida, mas eu não sabia que tinha. E aí agora você veio com esse vídeo e, nossa, eu me perguntava isso, mas eu nem lembrava. Então, são pessoas de varia bastante a idade delas, de onde elas são, mas no geral são pessoas curiosas, assim. Muitas delas, às vezes eu gravo um vídeo e eu posto, elas comentam, isso eu já sabia. Porque de fato são pessoas curiosas mesmo, que vivem pesquisando as coisas e tal. Mas também tem as que não sabiam, que falam assim, nossa, muito bom que eu assisti o seu vídeo e eu aprendi isso agora. E tem crianças, assim, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas. Sim, completamente variado. Eu recebo mensagens de adolescentes, eu recebo mensagem de pessoas mais velhas, pessoas da minha idade também, mais jovens, assim, crianças às vezes também me mandam pelo perfil dos pais delas. É bem variado, bem variado. Tem bastante um público bem variado mesmo. A gente pode dizer que a curiosidade não tem idade, né? Ótimo trocadilho e é verdade. Isso mesmo. E você se lembra de algum post que você tenha feito sobre alguma curiosidade sobre o Brasil? Sim, inclusive essa semana teve dois conteúdos voltados para curiosidades do Brasil. Tivemos uma curiosidade sobre. Hoje, inclusive, postei um vídeo sobre invenções brasileiras, que às vezes fica talvez em evidência Santos Dumont ali, né? Mas tem outros também que são bastante conhecidos. E aí esse vídeo foi sobre isso. Essa semana também tivemos um conteúdo sobre expressões, e esse é um que eu amo, inclusive já tinha feito a parte 1 desse vídeo, que são expressões que a gente usa no Brasil. Esse em específico foram expressões que foram criadas no Brasil, assim, surgiram aqui, né? Porque tem algumas que vêm de fora e mudam algumas palavras e tal, mas teve vários vídeos também sobre as moedas do Brasil, por que que o Brasil tem animais e não pessoas nas notas, por que que quem é aquela pessoa que está lá na nota do real, quem são as figuras históricas das moedas também, bandeiras do Brasil. Assim, tem uma playlist, inclusive, sobre o Brasil lá, porque tem muita curiosidade, dá para falar sobre muita coisa, e eu amo falar sobre, né? Principalmente as que envolvem história. Eu gosto demais. Que legal. Então, assim, já aproveitando para a gente deixar assim aqui no ar, que apesar de você de ser o conteúdo em português, né, você ser brasileira, as curiosidades são do mundo inteiro, né? Sim, com certeza. Tem um tempo que eu fiz uma curiosidade sobre o Taj Mahal, que é uma curiosidade indiana, né? Mas, assim, tem vários. Se eu não me engano, se eu não fiz, eu escrevi o roteiro, aí eu posso estar me confundindo, mas sobre as estátuas, né, do mundo, assim. Aí envolvia Cristo Redentor, uma outra que está sendo construída, que, se eu não me engano, é maior que o Cristo, a própria Estátua da Liberdade também. Enfim, tem muitas curiosidades do mundo inteiro, assim. Eu gosto bastante, demais. Você diria que tem uma descoberta que foi assim, a que mais te impressionou? Você lembra de alguma? Ah, tem várias que eu descubro, assim. Tem algumas que eu vou pesquisando porque eu quero, assim, não por eu ter que fazer um vídeo sobre, sabe? Mas eu vou pesquisando e aí acaba que eu descubro o negócio e eu fico, uau, que interessante isso. Algumas são para vídeo mesmo, né? Que eu vou pesquisar informações, enfim. E aí eu acabo descobrindo. Mas tem uma que eu gravei um vídeo que foi sobre um senhor japonês
e isso me impressiona demais até hoje, que ele estava presente nas duas bombas. Ele estava na cidade de Nagasaki e em Hiroshima. Tipo, claro, não foi no mesmo dia, né? Mas ele estava no dia da bomba em Nagasaki e da bomba em Hiroshima. E aí eu comentei isso com alguns seguidores, e aí eu acho isso demais. Assim, claro que não é um fato legal, né, de alguém ter vivido isso. Mas, assim, pra minha cabeça é assim, cara, como pode, né? Isso foi, sei lá, uma em 1 milhão de situações que poderia ter acontecido. Tem também uma senhora russa, que é a que mais teve filhos até hoje registrados no mundo. Ela teve 69 filhos. Isso pra mim, assim, eu fico. Nossa, É muita coisa. Isso me deixa, esse é assim, impressionante mesmo. impressionante, impressionante demais. Tem algumas curiosidades. Esses dias eu estava pesquisando curiosidades sobre o corpo humano, e aí eu sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro. Só que aí eu descobri que as panturrilhas são consideradas o segundo coração. E eu não sabia disso. E aí eu fiquei assim, como assim? Na minha cabeça não tinha lógica, né? Não fazia sentido. Mas faz todo sentido, é verdade. Para o pessoal da área da saúde, talvez seja até assim mais comum, normal para eles saberem disso. Mas como eu não sou, para mim foi uma curiosidade muito impressionante. Bastante. Uau, impressionante para mim também. Que legal. Vocês sabiam, meninas, disso? Que legal. Não, não fazia ideia. E assim, falando de todas essas ideias e sugestões, você recebe sugestões dos seus seguidores? Muito, bastante, bastante. Sempre que eu publico algum vídeo, alguns vão nos comentários, né? Dão diversas sugestões. Ah, seria interessante você fazer uma parte 2 disso. Ou, nesse você não citou isso, mas seria legal você, né, citar só isso em outro vídeo. Ou às vezes me mandam mensagem no privado mesmo, né? Falando, olha só, esse tema aqui é interessante. Às vezes eles também têm um momento de curiosidade, assim, acontece alguma coisa, e aí eles já mandam mensagem falando assim, nossa, Tati, aconteceu isso aqui, eu lembrei de você na hora. Você poderia fazer um vídeo me explicando por que isso aqui é assim? E eu acho ótimo, eu acho E aí incrível, porque você vai guardando essas ideias aí. Como que você faz? Qual que é a eu sua estratégia? Você tem uma lista cheio de, você vai pensando e vai fazendo uma lista assim de ideias, de possibilidades? Então, no começo, quando eu comecei, né, eu tinha uma espécie de planilha, assim, com as ideias para o ano inteiro. Só, Uau. assim, comecei isso, eu fiz em janeiro, né? Eu acho que essa questão da planilha funcionou até maio ou junho, aí depois não deu muito certo mais não. Porque vinham muitas ideias e acabava que ali eu colocava só, por exemplo, assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Beleza, eu coloco na planilha. Mas aí eu acabava não colocando as ideias que vinham. Então eu perdia muita coisa que eu poderia aproveitar e fazer vídeo. Então aí eu fiz um grupo no WhatsApp só comigo. E aí lá eu coloco todas as ideias que às vezes aparecem do nada, assim, na minha mente. Aí eu vou e coloco. Aí quando me mandam sugestão, eu copio a mensagem e coloco lá também. As que eu vejo que, assim, eu posso fazer, por exemplo, a pessoa me mandou hoje, eu posso fazer semana que vem, eu já posso fazer esse tema, eu favorito e deixo ali separadinho, que é um tema que eu vou pesquisar para fazer um vídeo o mais rápido possível. Uau! Então, as pessoas geralmente falam, né, que é sempre bom manter um caderninho, alguma coisa, ou celular hoje em dia, né, sempre quando você tiver uma ideia, você vai escrevendo ali, uma hora você volta ali naquela ideia e vai rolar. Então, Exatamente. você escolhe pela, sei lá, pela necessidade, ou se as pessoas estão pedindo, aí você escolhe qual que vai ser o tema da vez. Muitos temas são sugeridos pelos seguidores, e aí eu acato, faço esses vídeos. Só que existem alguns que às vezes eu venho na mente, assim, nossa, do nada, tô aqui quieta assistindo um filme ou simplesmente conversando com alguém, e aí vem um tema na minha mente. Aí eu anoto esse tema. E aí vai como eu tenho bem organizado, no começo eu fazia 3 vídeos por semana. Mas como eu vi que tinha bastante conteúdo e talvez eu estaria até perdendo, entre aspas, tempo não fazendo mais, eu comecei a fazer 5 vídeos por semana.
E aí eu consigo separar muito bem, por exemplo, se a semana são 5 dias, né? E eu tenho, por exemplo, 10 temas, eu já tenho conteúdo para 2 semanas fechada, sabe? Então, mas tem muitos que às vezes eu separo certinho lá 2 semanas, e aí alguém manda tema ou me vem na mente, aí eu já deixo, sei lá, um mês pronto, com vários temas preparados, e aí eu só vou soltando, né? Vou gravando e tal, e solto ao decorrer do mês. Massa. E quais são as fontes? Uma vez que você escolheu sobre o que você quer pesquisar, quais são as suas fontes que você procura para saber se certificar se aquilo, qual que é, da onde veio, como surgiu, né? Então, eu até anotei aqui algumas fontes que eu uso, porque são bastante, são muitas. Por que que acontece? É, Às vezes eu pego um tema, ou alguém manda um tema, né, uma ideia, e eu preciso, como você falou, preciso me certificar de que aquilo. Porque, por exemplo, alguns vídeos que eu faço de expressões, por exemplo, como eu fiz essa semana, a origem do ditado popular tal. Na maioria das vezes, esses ditados, eles têm mais de uma origem. Então, assim, às vezes eu posso pegar ali um site, uma fonte, que ela me fala o seguinte: isso daqui vem desse século e desse lugar específico do Brasil, por exemplo. Beleza, tá ali, certinho. Aí eu pego outra fonte para eu comparar, já fala que é outra coisa, sabe? Então eu preciso pegar tudo, ler tudo, separar, né, as fontes e comparar depois. Vamos ver o que que bate aqui, o que que tá certo, o que que às vezes não tá, às vezes está só em um site, por exemplo, eu preciso pesquisar mais um pouco para ver se aquilo é real. E aí eu anotei aqui algumas fontes que eu uso. Eu pesquiso bastante no Brasil Escola, no site Terra também, Mundo Educação, algumas revistas como a Super Interessante, o UOL eu também uso. E como eu falei, eu acompanho muitos criadores de conteúdo, alguns professores também. Gosto muito do conteúdo do Pedro Luz, não sei se vocês já assistiram, do Ciência Todo Dia, ele é um professor de física. Tem a Débora Ladim também. Tem bastante professor, né, que hoje produz conteúdo para a internet também. Então, às vezes eu tenho uma ideia de um vídeo e às vezes eu pesquiso que eles já fizeram, e aí com base naquelas informações, eu pesquiso para ver se, né, é aquilo mesmo, está tudo Debate. certinho. Exatamente, exatamente. Eu estou Que massa. pensando Tá. aqui, Dani, estou pensando aqui, Tati, se você tem, já que você está fazendo administração também, se você tem ideia de vender, tipo como se fosse um livro, fizesse um livro das suas curiosidades e vendesse esse livro. Você tem essa ideia? Tenho, inclusive eu já estou escrevendo esse livro. É, eu comecei a escrevê-lo, acredito que em maio ou junho, se eu não me engano. E a ideia é justamente essa: são curiosidades que às vezes, porque assim, como eu faço vídeo, pelo menos por enquanto, para plataformas de 1 minuto e meio, que é o máximo de tempo possível, às vezes eu não tenho muito tempo, né, muito espaço para falar sobre coisas mais complexas. Por exemplo, teve um vídeo recente que eu gravei que era sobre déjà vu, ou déjà vu, né? Aquela sensação de você já ter vivido aquilo. E tinha uma teoria que eu queria muito ter colocado no vídeo, porque para mim talvez foi a que mais fez sentido. Mas se eu fosse explicar a teoria, no mínimo eu ia usar 5 minutos para explicar. Não dava para eu colocar. E aí essa teoria ficou de fora, porque eu precisava falar de outras que eram mais fáceis de explicar, por exemplo. Então eu pensei, num livro, um e-book, pelo menos um livro digital, que é o que eu tenho em mente para fazer, eu vou conseguir explicar muito bem, sabe, essas coisas que às vezes num vídeo eu não conseguiria, pelo tempo mesmo ser curto. Mas já estou escrevendo, estou muito empolgada, vai ser bem legal. Já tem várias, inclusive pedi sugestões do pessoal para temas que eles achavam que fossem assim, nossa, uma curiosidade que você tem que, sabe, você precisa muito entender como é que acontece, você ouviu falar muito pouco sobre isso, ou poucas pessoas falaram sobre isso na internet, por exemplo. Então, peguei alguns temas aí bem legais e eu já estou escrevendo. Eu tenho fé que eu consiga terminar pelo menos
até metade do ano que vem. Que legal, depois você fala pra gente. Pra gente colocar ali na nossa página também. Me fala uma coisa, então tem alguma curiosidade que você pesquisou e você não achou a resposta para essa sua pergunta? Tem. Eu até pesquisei sobre isso esses dias, porque, como eu falei, muita coisa, a gente, por mais que tenham muitas informações disponíveis, algumas delas a gente não encontra tão fácil assim. Por exemplo, eu tenho um quadro, já tem um tempo que eu não faço vídeos desse quadro, e é justamente por isso, que é o quadro dos sobrenomes, explicando a origem dos sobrenomes, né? Da maioria, dos mais usados no Brasil. Então, por exemplo, o primeiro vídeo desse quadro, eu falei sobre o Silva, Souza, Oliveira, eu acho, Santos, que são de fato os mais comuns, e aí tem muita informação sobre eles, por eles serem os mais comuns. Então, foi um conteúdo bem legal, inclusive que trouxe bastante gente para o Curiositate. Só que aí, depois disso, acho que eu fiz outros 3 vídeos, né, com mais sobrenomes. Hoje eu não consigo mais, porque eu sempre perguntava, eu falava nos vídeos, né? Ah, se você tem o seu sobrenome que eu não falei ainda, comenta aí que eu vou falar sobre ele. Só que aí a pessoa comenta um sobrenome que não é nem brasileiro, que é, sei lá, é do sul da Ásia, lá, que uma população minúscula, sabe? Poucas pessoas utilizam ele. É muito difícil de achar. Então, tem vários sobrenomes que até hoje eu não fiz. As pessoas me cobram, mandam mensagem falando para eu encontrar. Mas assim, não é que eu sei, né, a origem dos sobrenomes. Eu pesquiso sobre elas e aprendo, né, para fazer o vídeo. Mas alguns simplesmente eu não consigo achar, porque não tem informação sobre eles, porque são pouquíssimas pessoas que usam, né? Falar uma coisa sobre o sobrenome, que tem um fato é que muitas pessoas, imigrantes, né, que quando chegam no país, eles mudam o jeito de escrever, né? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Várias pessoas que tinham um sobrenome lá, sei lá, de algum lugar da Europa, não sei, e chegou aqui e mudaram o jeito de escrever, então colocou um R onde não era um R, sabe? Sei lá. Então, e aí Exatamente. mudou, o que era, sei lá, Teodorelli virou Teodoreline, e não sabe, umas coisinhas assim, quando você vê, já virou outro sobrenome, que não é mais aquele. Então, isso é muito comum, Exatamente. eu já ouvi falar isso também. Exatamente. E isso aí também seja talvez o principal ou um dos fatores que dificulta achar, né? Porque o sobrenome foi mudado, a origem daquele ali, às vezes é a origem de outro, né? Do original, que já Uhum. se perdeu, porque ninguém sabe mais qual era. Mas outra curiosidade que esses dias eu estava procurando e eu não encontrei, queria muito fazer um vídeo sobre isso, talvez eu não tenha procurado tanto, mas pelo que eu procurei eu não achei, que foi a explicação de por que algumas pessoas não têm a lúnula no dedo, essa marquinha que a gente tem na unha, essa meia-lua, algumas pessoas não têm, eu não sei se vocês têm, Nossa, eu nem mas sabia qual tinha nome esse negócio. Eu não tenho, não. Ah, não, tenho, em algumas unhas, não em todas. Ah, eu é, já nem tinha reparado. então, eu tenho também, só que, por exemplo, me veio essa curiosidade porque um dia eu fiz um vídeo sobre algumas palavras, foi um que viralizou bastante, que você não sabe o nome, e Lúnula foi um desses nomes. E aí eu estava conversando com meu esposo, e aí ele disse que não tinha. Aí eu fiquei, ué, mas como você não tem? Porque pra mim era muito normal, já que eu tenho, né? Cresci assim, eu pensava que todo mundo tinha. Mas aí ele não tem. E aí eu vi que outras pessoas também não tinham. Aí eu fiquei, por que será que algumas pessoas têm e outras não têm? E aí eu tô com essa dúvida até hoje. Eu não sei por que que algumas pessoas têm e outras não têm. Eu não encontrei. Não encontrei nada Olha, sobre. interessante. É. Quando você descobrir, me fala, porque eu não tenho. Você não tem Não tenho. em nenhuma Não, unha? não. Eu tenho em duas. Agora Eu todo não mundo tenho. olhando as mãos, né? Nesse Eu não momento. tenho em todas, não. Tenho em algumas. Que estranho, Realmente tem gente. pessoas que têm bem evidente, né? É, Exatamente. Eu tenho todas as unhas e não sei por que eu tenho e outras não têm. interessante. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022.
You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Tati, além de curiosidade, né? Além de ser curiosa, você tem memória boa? Depende. Porque as perguntas que eu vou te fazer agora são sobre posts que você já fez, descoberta que você já fez, mas você tem que lembrar. Desafio, vamos lá. Vamos lá na primeira? Você pode Vamos falar para a gente sobre a tradição de comemorar aniversário? Vamos lá. Inclusive, esse vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso, e foi bem no dia do aniversário do Curiositade. Fiquei muito feliz com os comentários da galera. E eu achei que foi um momento legal para trazer essa curiosidade. Vamos lá. A tradição de comemorar aniversário. Eu vou falar o que eu me lembro das pesquisas que eu fiz, né? Que eu aprendi para gravar o vídeo. Se eu não me engano, tudo começou no Egito, acho que ali por volta de 2 a 3 mil antes de Cristo. E era como se fosse uma celebração feita assim para os deuses mesmo, ou faraós, enfim. E por muito tempo foi assim, era essa celebração, não tinha nada como é hoje, era bem diferente, porque não eram para os mortais, né? Era para os deuses mesmo. Depois disso, a celebração foi para Roma, teve na Grécia também, e em Roma foi quando, pela primeira vez, ela foi estendida aos mortais, né? As pessoas que não eram deuses, mas ainda assim ficou restrita aos imperadores. E depois disso, aí vai entrando, né, alguns tópicos, por exemplo, por conta por exemplo, na Grécia, aí já não é a tradição do aniversário em si, mas é algo que eu até não coloquei no vídeo, porque eu estava tomando tempo para falar do aniversário do Curiosidade, mas é uma curiosidade legal que na Grécia, as pessoas faziam confeccionavam bolos redondos em formato de uma lua cheia, que era para Ártemis, que era a deusa da caça, e aí ela tipo, remetia muito à lua também. E aí hoje a gente ainda tem essa tradição, muitas vezes, de fazer um bolo redondo, né, que é o bolo de aniversário. E aí tem a vela também, que simboliza, hoje não mais, né, porque perdeu esse significado, mas na época simbolizava a ligação entre o natural com o espiritual, porque eles tinham o pensamento de que no dia do aniversário espíritos vinham para tentar tirar, né, a vida da pessoa que estava comemorando a sua vida, né? Mas aí depois disso, essa celebração ela foi abolida pela Igreja Católica pelo fato de ter tido a sua origem nesse meio pagão a favor de outros deuses, mas aí depois a gente sabe que volta, porque o Natal existe, né? E aí para comemorar o aniversário de Jesus já já volta à tona. E aí, depois disso, muitas mudanças acontecem, né? Como, por exemplo, eu sempre falo, né? O brigadeiro, por exemplo, que é uma invenção brasileira, surge na época, não tinha esses docinhos, essas coisas. Mas eram mais assim, né? Algumas tradições eram feitas para deuses mesmos, como se fosse uma celebração, né? E aí hoje virou o que é hoje. Ótimo. E uma também que eu gostei muito foi onde que o remédio sabe onde está doendo em você. Teve um desses, onde que o remédio sabe, como é que ele vai direto na fonte? Essa pergunta é muito boa, sério, muito boa, porque eu tenho certeza que várias pessoas já pensaram isso daí, né? Se eu tô com a cabeça doendo e eu tomo um remédio, como que ele sabe que é a cabeça ou, sei lá, outra parte, né, que esteja doendo? Mas é muito legal pensar assim que, na verdade, o remédio ele não sabe onde está doendo. Ele foi feito para reagir quimicamente com outras moléculas. Então, por exemplo, uma explicação simples para isso. Vamos supor que a pessoa tá com dor no joelho, um exemplo. Então, o que a gente chama de dor, que está doendo, são, na verdade, sinais que o cérebro recebe de que algo ali naquele lugar não está certo. E naquele lugar onde algo não está certo, algumas
moléculas, elas estão ali enviando esses sinais. Então, por exemplo, quando você toma um remédio, ele vai para sua corrente sanguínea, claro, depois de você digerir ele vai para a corrente sanguínea. E nisso ele vai como se fosse uma busca mesmo, assim, onde que tá doendo, e até ele encontrar essas partículas que só vão estar onde tá doendo. Então, quando ele chega no joelho ali, ele fala, então é aqui que vocês estão me chamando. E aí ele interage quimicamente com essas moléculas, é uma explicação bem crua mesmo, bem simples. Ele interage com essas moléculas, e aí isso faz com que o sinal da dor seja interrompido. Aí para de doer, é quando a gente percebe que o remédio fez efeito, e aí deu certo, parou de doer, porque o cérebro não recebe mais esses sinais aí da dor, que tinha algo errado. Bem legal essa curiosidade. Legal, né? E eu também queria saber se a Terra parasse. Que louco seria, meu Deus. Esse vídeo foi muito legal produzir ele, porque alguns temas a gente entra num espaço de teoria, porque alguns não tem como a gente saber uma resposta tão certa. A gente vai para a teoria, como teve outros vídeos também. Mas esse em específico, é só a gente parar para pensar. A coisa mais certa que aconteceria, se isso acontecesse, é que muito provavelmente a gente ia morrer, na verdade. É um final trágico. Mas se a gente sobrevivesse a isso, ia ter algumas coisas que a gente ia perceber. Porque, por exemplo, se você está dirigindo o carro e ele está, sei lá, vamos colocar 150 quilômetros por hora, e você der uma parada brusca, frear de uma vez, você e todo mundo que estiver dentro desse carro, né, a inércia, você vai continuar esse movimento, você vai ser mandado para frente. Aí eu vou fazer a comparação, 150 quilômetros por hora com a velocidade da Terra, que é mais de 1.700 quilômetros por hora que ela gira ao redor de si mesma. Então, assim, você seria mandado para os ares com muita força. E depois seria, né, você voltaria por causa da gravidade, mas tudo que foi com você ia voltar. Então, mais uma vez, seria trágico. Mas, assim, outras coisas aconteceriam. Por exemplo, a gente gosta de pensar assim, se a Terra parasse de girar, né, e aí você sobrevivesse, nesse caso, a teoria. Então, se a Terra parasse de girar, a atmosfera, ela continuaria girando. As placas tectônicas, elas continuariam seu movimento. Só a Terra que ia parar de girar. Então, isso significa que, mais uma vez, tragédia, ia ter ventos muito fortes, assim, furacões, tsunamis, terremotos. O planeta, como ele ia estar parado, teoricamente, o Sol ia iluminar uma parte dele, só. Então, era metade da Terra congelada e escura, e a outra metade muito clara, muito iluminada pelo Sol, muito quente também. Mas, assim, são teorias, é muito difícil, graças a Deus, que isso aconteça de verdade. Só teorias. E agora vamos falar de sono, dormir. Como que acontece a paralisia do sono? Vocês já tiveram paralisia do sono? Eu acho que eu já Não, tive. Eu acho que eu já tive. Que quando eu li essa curiosidade, eu falei, meu Deus, eu lembro de ter tido uma coisa assim. acho que meu marido fala que ele tem, mas eu não sei não, eu tava dormindo, então não sei. A paralisia do sono é outra que a gente gosta de teorizar bastante, porque muitas pessoas têm. Como eu nunca tive, né? Então, assim, o que eu falo no vídeo e o que eu explico sobre, inclusive estava conversando com a amiga essa semana sobre isso, é o que eu li a respeito e o que eu ouvi algumas pessoas dizendo, porque comigo mesmo nunca aconteceu. Mas o que acontece? Tem uma fase do sono, que é a fase REM, né, que a gente chama, que é o movimento rápido dos olhos. E é nesse momento que a gente sonha, né? E nesse momento, o nosso corpo ele fica paralisado. E isso é como se fosse um sistema de defesa do próprio corpo mesmo. Porque pensa só, se você. Eu não sei como é que é o sonho de vocês, mas os meus são completamente aleatórios, não tem sentido nenhum. E acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu sonhasse que eu estava correndo a maratona e eu tinha que fugir de um dinossauro, não sei o quê.
às vezes, como é algo assim, inconsciente, se o meu corpo não tivesse paralisado, eu poderia sair correndo, né, tentando reproduzir ali o que que eu estava acontecendo no sonho. Então, o meu corpo fica paralisado enquanto eu sonho. E aí, não se sabe exatamente por quê, mas uma parte do nosso cérebro, ela acorda nesse momento, que é justamente a parte do consciente. Então você acorda mesmo, você consegue abrir o olho, você consegue ver as coisas ao seu redor, só que o seu corpo continua paralisado por conta desse sistema de defesa. E aí é como se fosse um pesadelo mesmo, né, porque muitas pessoas relatam, cenas assim, né, como se fosse algo sobrenatural mesmo, visões, de algum ser espiritual feio, horrendo, no seu quarto te observando. E aí para isso, novamente, tem uma explicação científica do que eu li sobre, mas eu não sei dizer como é que é mesmo, se é algo espiritual. Não digo porque não aconteceu comigo e eu realmente não sei, mas a explicação natural para isso é que, inclusive na minha cabeça faz muito sentido essa explicação, que, por exemplo, se o seu cérebro ele tá mandando sinais para o seu corpo se levantar e andar, porque você está acordado, mas o seu cérebro não recebe de volta essa resposta de se levantar e se movimentar, o próprio cérebro, que é incrível, meu Deus, o cérebro é incrível, ele tenta preencher esse espaço, ele tenta fazer com que isso faça sentido. Então de repente ele faz alguém sentado em cima de você, alguém segurando o seu braço, alguém prendendo a sua perna, o seu corpo, porque isso explicaria, né, você não conseguir se mexer, alguém te segura. Mas assim, aí fica sendo um negócio muito bizarro para quem tá vivendo, né. Mas essa seria mais ou menos a explicação de como acontece. Eu espero que nunca aconteça comigo, porque eu sou muito medrosa, mas é mais ou menos isso. Tem alguma curiosidade que foi a sua favorita, que você queira falar para a gente? Gente, o mundo tem que saber disso. Eu descobri isso e o mundo tem que saber isso. Essa pergunta, eu não sei se eu sei responder uma curiosidade só, porque eu passaria muito falando de várias que eu fiz, que eu achei muito interessante, mas eu conseguiria separar para vocês, assim, por exemplo, eu amo, assim, colocando como curiosidades preferidas, né, favoritas. Eu amo as curiosidades que eu trago, que são curiosidades históricas. Eu amo. Essas são, assim, de longe as minhas preferidas. Mas eu gosto também, por exemplo, gosto muito das curiosidades que envolvem o corpo humano mesmo, né. Coisas que a gente não sabia. Por exemplo, a questão da panturrilha ser o segundo coração. Inclusive, vocês não sabiam, e eu acho que eu nem fiz vídeo sobre isso, acho que eu coloquei um destaque, alguma coisa assim. Mas é muito interessante, e aí talvez entra justamente nessa resposta, né, algo que eu nossa, vocês deveriam saber como que e por que que a panturrilha é considerado o segundo coração. Novamente, explicando, assim, de forma bem, básica sobre isso. O coração, ele bombeia o sangue para o resto do corpo, né. E só que quando você pensa que nós somos bípedes, né, a gente fica em pé. Para o coração, vamos supor, o coração manda sangue lá para a ponta do nosso pé. Para esse sangue voltar, ele tem que agir contra a gravidade, ele precisa de uma força muito grande para ele voltar. E essa força quem exerce para o sangue retornar ao coração e fazer o processo novamente, são justamente as panturrilhas. Por isso que muitos médicos, falam que é importante, muito importante, você estar se exercitando, caminhando, porque isso também treina a panturrilha, né. E aí justamente quando ela se contrai, basicamente quando a gente anda, a gente tá fazendo esse processo de pegar o sangue lá do pé e voltar ele para o coração, por isso é o segundo coração. Mas, assim, são várias curiosidades, históricas. Teve uma bem legal sobre o barber pole, aquele poste de barbeiro que fica nas barbearias. Inclusive, muitas pessoas me falaram, assim, que achavam que era de pirulito, alguma coisa assim, para doce. Porque acho que são as cores, né, que lembram um pouco isso. Mas é muito interessante a história como os barbeiros, no começo da profissão, eles exerciam outras funções, quase que de médico mesmo. Eles faziam algumas cirurgias, extraíam dentes,
Inclusive, aquela frase que eu não sei aí se vocês falam algo parecido, mas aqui no Brasil tem muito aquilo de o fulano é barbeiro, por exemplo, na direção de um carro. Barbeirou ou foi barbeiro, né? Isso aí surge exatamente nessa época do barberpole, assim, não exatamente do barberpole, mas da época dos barbeiros que eles faziam outras coisas, porque como eles não eram médicos, algumas coisas acabavam sendo feitas mal feitas, porque eles não eram médicos. Então, às vezes, iam fazer alguma cirurgia ou alguma coisa ali, dava ruim, não dava muito certo. Aí vem essa expressão de barbeiragem, não sei exatamente como fala, mas são várias curiosidades legais. Nossa, que legal, né? Eu tô pensando aqui só na cãibra que dá na perna. Falei, nossa, nesse momento, será que eu vou... Gente, eu pensei a mesma coisa. Eu tô morrendo, não tô sabendo, tô sentindo o segundo coração. Pensei a mesma coisa que eu falei, e a cãibra? Cara, muito bom. Odeio cãibras também. Nossa, e elas acontecem à noite, quando você está menos preparado para ela acontecer. Assim, assusta, é no meio da noite, já aconteceu comigo várias vezes. Nossa, é péssimo. É muito ruim. E levando em consideração todo o seu trabalho, tudo que você já fez, você tem algum recado que você gostaria de dar para a gente, para os nossos ouvintes? Eu queria dizer que, primeiro, se você não conhece Curiosidade, você que está ouvindo, dê uma chance, vai lá no Instagram, no TikTok, sua rede social favorita, e assista os vídeos. Mas eu queria primeiro também agradecer vocês pelo convite. Muito obrigada, gostei muito da conversa. Gostei muito de estar conversando sobre as minhas curiosidades que eu trago. Saber que muitas pessoas estão gostando, né? Achando legal. E eu acho que, talvez, eu não sei, mas talvez alguém ouvindo aí já parou um pouco, já esqueceu, talvez, um sonho que você tinha de fazer algo parecido, não necessariamente exatamente um perfil de curiosidades, mas alguma coisa às vezes pode envolver rede social, a criação de conteúdo de outras formas. Nunca é tarde para começar. Quando eu fui começar a gravar esses vídeos, eu ainda comentei com meu esposo e falei, nossa, mas na época que eu gravava vídeo para o YouTube, eu tinha 12, 13 anos de idade. Se eu tivesse continuado, às vezes já estaria, né, muito maior, com muitos mais seguidores, mas eu estou começando agora com 20, na minha cabeça eu estava começando muito tarde, mas ele e outras pessoas que conversavam comigo, não, você tá jovem, tá no começo ainda, e ainda bem que eu não desisti, que eu continuei, e hoje eu acho muito legal, o meu coração mesmo é agradecimento, e é muito bom estar vivendo esse momento da vida, espalhando curiosidades e consumam conteúdo legais aí na internet. E uma coisa que eu quero deixar como curiosidade, Tati, não responda, só para as pessoas ir lá no seu Instagram e ver a resposta disso, mas é como um cego sonha. Essa eu gostei demais. E quem tem essa curiosidade, vai lá no Curiositati, né? Para descobrir como que um cego sonha, tá bom? Essa curiosidade é muito boa. Então, Tati, muito Demais. obrigada, né, pela participação. A gente agradece demais. Vai ter muita gente, não só do Brasil, mas como outros lugares do mundo, daqui também, né? Que vai te escutar. E o seu Instagram eu acho muito interessante também, porque ele tem a coisa visual, onde a pessoa ali pode ler, né, ver, e é de fácil compreensão, de curto. Então, é muito interessante, sim. Muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Muito Obrigada. obrigada, viu, Tati? Obrigada pela participação. Sim. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!